com o maior gosto que correspondo ao convite para participar neste Encontro Nacional das Instituições de Solidariedade, que surge no melhor momento para discutir uma questão que é de grande atualidade. Um agradecimento muito especial à Misericórdia do Porto, à União das Misericórdias, à União das Mutualidades, à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. E começo por dizer que falar hoje do Estado Social e dos seus desafios é tratar de uma das questões fundamentais da democracia. Uma vez que, eu recordo, nos anos 80, falou-se muito numa fórmula que era a de menos Estado, melhor Estado. Devo dizer que essa fórmula está distante, mas foi uma fórmula que não deu resultado, uma vez que nem tivemos menos Estado, nem tivemos melhor Estado. Devo dizer-vos que vou falar não da situação portuguesa, não da questão portuguesa, mas do tema do Estado Social em geral. E é por isso que me permito dizer que um dos grandes desafios hoje é este mesmo, é garantir que ao Estado Social corresponda uma economia social forte e afirmativa. Por isso disse que esta questão é fundamental no que se refere à democracia. A democracia moderna e a crise financeira, cujos efeitos ainda sentimos, ensinam-nos que não podemos esquecer que o poder político, democrático, devidamente legitimado, deve prevalecer sobre os poderes económicos. Por isso é que a cidadania ativa que se exige quando falamos de instituições de solidariedade social vai ter um papel absolutamente fundamental. E se há pouco eu dizia que, infelizmente, em termos globais, não tivemos nem menos Estado, nem melhor Estado, isso significa duas coisas. Significa que, para termos melhor Estado social, precisamos ter instituições sociais mais ativas e intervenientes, com condições concretas de agir. E essa circunstância é absolutamente fundamental. Por outro lado, é também indispensável percebermos que o melhor Estado significará que temos de atrair para os poderes públicos os melhores e, simultaneamente, quando dizemos que os poderes públicos do Estado ocupam demasiado espaço na economia, pois bem, esse espaço não pode ser cedido à lógica puramente mercantil. Não. Menos Estado centralizado e burocrático e mais economia social. Esta é que é a grande questão. É uma equação não fácil. E é uma equação particularmente exigente. É um grande debate que hoje tem lugar em toda a Europa. E se falo na Europa é porque aí o Estado Social avançou mais. De que Estado social estamos a falar? Estamos a falar de um Estado Social onde a economia baseada nos cidadãos deve ter um protagonismo cada vez maior. Quais são os grandes desafios? Em primeiro lugar, garantir que haja menos desigualdades. A crise financeira só agravou as desigualdades. Os mais ricos ficaram mais ricos, os mais pobres ficaram mais pobres. Isto foi uma característica que dominou as economias nos últimos anos. Em segundo lugar, mais confiança. E mais confiança obriga a mais cidadania ativa. Em terceiro lugar, mais coesão social, mais coesão territorial.
o que obriga à subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade tem sido muito falado, mas pouco praticado. Subsidiariedade significa resolver os problemas o mais próximo possível dos cidadãos. Depois temos a necessidade de melhores serviços públicos de qualidade. E melhores serviços públicos de qualidade significa partir de uma nova noção de serviço público. Serviço público não é sinónimo de serviço estatal. Serviço público é sinónimo de serviço dos cidadãos e para os cidadãos. Depois, a necessidade de mais planeamento e de mais avaliação. Precisamos saber se atingimos os resultados que nos propusemos. Além disso, sobriedade no uso dos recursos. É essencial. É essencial que uma lógica de sobriedade substitua a lógica da austeridade. Quando falamos de austeridade, nós temos que ter muito cuidado com as palavras, uma vez que a austeridade de que falámos nos últimos anos é uma austeridade transitória, é uma austeridade de estado de necessidade. Mas a essa austeridade nós temos que contrapor esta ética pública de sobriedade. Os recursos têm que ser orientados para quem mais deles necessita. E quem são as instituições que melhor podem avaliar aqueles de que precisam verdadeiramente de apoio? São as instituições de solidariedade social. Por outro lado, uma lógica que é diferente da lógica do velho relatório Beveridge, aprovado em 1942, era a lógica universalista de dar tudo a todos, ou tendencialmente abranger todos. Hoje, o Estado Social moderno tem que praticar uma diferenciação positiva. Igualdade significa tratar diferentemente o que é diferente. Aqueles que têm menos recursos, aqueles que têm mais dificuldades, têm de ser prioritários na ação do Estado Social. Por fim, a ideia da sustentabilidade. Não apenas a sustentabilidade financeira, que é indispensável, já referi a necessidade de adequação dos recursos às finalidades, mas a sustentabilidade social e humana. Este conceito é um conceito novo que tem sido desenvolvido nos últimos anos e é um conceito que nos diz que a lógica de sustentabilidade social e humana parte da ideia de que os recursos de que dispomos são recursos que estão postos ao serviço de todos e não apenas de alguns. Depois, o que se exige do Estado Social? Em primeiro lugar, maior importância e protagonismo dado aos cidadãos e às suas iniciativas. O peso da economia estatal deve ceder espaço à economia cidadã, à economia baseada na iniciativa das pessoas. Depois, a recusa da lógica assistencialista, isto é, a cobertura dos riscos sociais tem que corresponder a uma ideia de justiça distributiva. Igualdade e diferença são faces da mesma moeda. Por outro lado, repartição e capitalização. Falei há pouco do relatório Beveridge e falei da necessidade de hoje percebermos que a evolução demográfica na Europa é profundamente diferente daquela que existia há 60 anos. Essa evolução demográfica leva-nos, naturalmente, a termos um cuidado especial no equilíbrio entre quem paga os impostos e quem é beneficiário desses recursos. Por outro lado, ninguém deve ficar privado de apoios sociais. Daí a necessidade de considerar não apenas o sistema contributivo de capitalização, mas também o sistema
não contributivo, um sistema baseado na repartição. E isto é que obriga a uma escolha muito rigorosa a partir do princípio que já há pouco vos referi, da diferenciação positiva. Tratar diferentemente o que é diferente. E o novo conceito de serviço público. Não é já só o serviço estatal, o serviço público é o serviço dos cidadãos e para os cidadãos. Há um caminho muito longo que tem que ser feito. Não se pense, por isso, que ao virar da esquina vamos ter a solução relativamente a este novo conceito, a este novo entendimento. Mas o Estado Social e o seu futuro dependem destas ideias novas, destas ideias exigentes e, sobretudo, de uma preocupação muito forte relativamente à ideia e à noção de justiça distributiva. Para quê? Para combater todo o desperdício, para garantir que as inércias injustas não prevaleçam. E combater todo o desperdício é dizer que temos que orientar todos os recursos disponíveis para aqueles que são mais carenciados e mais necessitados. Última nota. A Lei de Bases da Economia Social permitiu um consenso significativo das diversas forças políticas. Mas é indispensável que esse consenso dê lugar a uma prática, que esse consenso dê lugar a medidas concretas no sentido da justiça distributiva que já referi, da subsidiariedade e, simultaneamente, também da prestação de contas e da assunção de responsabilidades. Esta prestação de contas, esta assunção de responsabilidades, obriga a que as instituições tenham planos de prevenção de riscos, para assegurar que os recursos vão exatamente para aqueles que deles precisam. Eis porque este encontro vem no momento próprio. É indispensável que estas questões, que apenas aqui indiquei, sejam debatidas e refletidas, uma vez que falar do futuro do Estado Social é falar do futuro da democracia, é falar do futuro da cidadania.